todo mundo no Brasil sonha em... Todos os meninos querem ser jogador, todos os meninos querem vestir a camisa da seleção. Nossa cultura, todo mundo ama o futebol. Então, pra mim não foi diferente, foi uma emoção muito grande. Eu vou estar preparado, vai ser um orgulho muito grande pra mim. Eu vou dar o meu melhor, como eu tô fazendo aqui no Arsenal. A gente tem um time surreal, com grandes jogadores. A primeira Copa que eu assisti, acho que foi de 2006, mas eu não lembro de nada. Tipo, eu lembro que era a Copa, mas que eu tinha 5 anos. Não lembro quase nada. Depois de 2010, eu lembro um pouco mais. Mas acho que a que eu mais lembro mesmo é de 2014, que eu tinha 13. Foi no Brasil. Que eu entendi o que eu queria. Acho que, que foi no Brasil ainda, né? Você via todo mundo, aquela empolgação, todo mundo enfeitando as casas, todo mundo se preparando. Na minha casa, a gente colocando a churrasqueira no quintal, colocando uma TV lá fora pra família inteira assistir. And so too for his international debut is Gabriel Martinelli. A primeira vez que eu fui convocado, ele mandou uma mensagem pra mim. Fiquei bem feliz. Acho que eu digitei a mensagem umas 20 vezes, com medo de escrever alguma coisa errada ou mandar mensagem pro Tite. Foi ele falando que eu já sabia que tinha sido convocado, mas ele deu parabéns, falou pra eu continuar fazendo o que eu tô fazendo e que eu merecia, que ele contava comigo e que, você receber uma mensagem dessa do treinador da seleção, acho que é um sonho, não só meu, mas de toda a minha família, né? Tipo, acho que minha família inteira ama futebol, meus pais, meus tios, acho que é um sonho pra mim e pra eles, sabe? Sempre quando tem jogo, eles me mandam mensagem, todos assistindo, então é um orgulho muito grande poder jogar bola e fazer o que eu mais amo na vida. Eu tinha um projeto com o Manchester United. Eu fiz alguns trials lá. Acabou não dando certo, mas eu fui umas 4, 5 vezes. Porque eles tinham um olheiro do Manchester no Brasil. E aí me viram jogar e tiveram uma reunião com meu pai. Então. Depois, essa que eu conheci o Pogba e o Ibra, foi outra vez, que eu já era um pouquinho mais velho. Acho que foi na terceira vez que eu fui. Que era um projeto para quando eu fizesse 18. Se eles quisessem mesmo, eu me mudaria. A gente viu que... Mas quando chegou com meus 17, que foi a última vez que eu fui, eu voltei pro Brasil e eles falaram que não queria. Então, foi isso. Eu vinha pra cá, treinava, passava, 15 dias. Acho que foi muito importante pra mim, mesmo recebendo um não. Foi muito importante pra saber como o futebol funciona aqui, como é que são as coisas aqui. Então, quando eu vim definitivo pro Arsenal, acho que eu já estava um pouco mais acostumado, eu sabia como eram as coisas aqui, já conhecia um pouco da cultura também. Desde os meus 13, eu tive esse projeto com o Manchester. Eu sempre, na minha cabeça, eu vou pro Manchester, não sei o quê. Quando eu fizer 18, aí quando você completa no seu ano 17, os caras falam, a gente não quer mais. Eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E aí no final do ano eu fui pra La Masia, no Barcelona. Eu treinei com o Ansu Fati, então, quando eu fui. A gente tem uma relação de amizade, porque quando eu fui a gente ficou amigo. E eu fiquei 15 dias lá também. Aí também não deu certo, eles não quiseram. 4, 5 meses depois, o Arsenal me comprou. Meu caminho era no Arsenal e graças a Deus que não deu certo e eu vim pro Arsenal. Quando eu tinha acabado de chegar, e eu fui almoçar, você chega, você tá aí no seu grupo Rose, o Alba, a Laca, Leno, só jogador de nome.
que todo mundo acompanha, todo mundo gosta. Você fica meio... Você chega do Brasil, todo... Ainda mais eu sou bem tímido e não sou de falar muito. Tipo, com as pessoas que eu já conheço, tenho intimidade, eu sou mais eu. Mas assim, quando você chega num lugar assim, é mais difícil. Lembro que eu fui almoçar. Aí, tipo, eu sempre ficava com medo, né? Porque eu não falava inglês. E ia falar, cara, imagina se alguém senta aqui do meu lado e vai falar comigo, eu vou falar o quê? Aí ficava até com vergonha, né? Porque a pessoa fala e você quer falar, mas você não consegue. Aí não tinha ninguém. Eu sentei pra comer, falei, pô, da hora de comer tranquilo aqui. Aí daqui a pouco chegou logo o Alba. Falei, pô. Aí ele sentou do meu lado. Aí começou a conversar comigo em espanhol. O cara do bem, acho que naquele momento foi... Fiquei bem nervoso quando eu vi ele. Falei, nossa, ele vai sentar aqui do meu lado. Aí, nossa, será que eu termino de comer logo e vou embora? Será que... Eu falei, melhor comer normal, né? Porque senão ele vê, aí depois fica até meio chato. Aí ele sentou do meu lado, começou a conversar comigo. Tipo, pra ele foi uma coisa normal, talvez ele nem lembre disso, mas... Pra mim, chegando agora no clube, o Aubameyang vir falar com você, sentar na mesa com você, é uma coisa que me marcou muito. Eu já falei muitas vezes, quero ganhar títulos, quero ser campeão. Acho que o clube, os torcedores, os jogadores que a gente merece ganhar alguma coisa. E é meu sonho ganhar a Premier League, ganhar a Champions League. Acho que a gente tem que sonhar sim, mas manter o pé no chão. Todo mundo tem uma mentalidade de vencedor, todo mundo que tá lá dentro quer vencer. E, nos próprios treinamentos a gente coloca uma pressão na gente de querer ganhar nos joguinhos, trabalho de passe, ninguém quer perder em nada. Então acho que a gente leva isso do nosso treino pro jogo pra ganhar as partidas e continuar com essa mentalidade de vencedor. A torcida tá surreal, o ambiente dentro e fora de campo com os jogadores, a torcida tá muito bom. Já falei outras vezes que o Saliba fez um gol contra. Pô, a torcida, ele fez o gol contra, a nossa torcida, logo que ele fez o gol contra, já começou a cantar, já começou a aplaudir, já empurrar a gente, e logo em seguida, sei lá, 2 minutos depois a gente fez o gol. Então, pô, essa temporada tá sendo surreal, tá? Pô, você vê os jogos em casa que a gente joga, você vê super bem, não só em casa, mas em casa você vê ainda mais a nossa força. E acho que isso é bom, porque os times vêm jogar contra a gente e sentem a pressão, os nossos torcedores com a gente mostrando dentro de campo também, então acho que isso é bem importante.